Recompensas da Dor, de Mário Silveira, pelo Espírito Antônio. Capítulo 1. A perda das filhas. Hoje me dirijo a vocês, leitores, para contar a minha história, tudo o que me aconteceu durante minha encarnação passada e agora, na espiritualidade onde me encontro. Meus amigos, eu morava numa modesta casa de uma vila afastada da cidade que era pequena. Lá ainda não havia nenhuma modernidade, nem água encanada tínhamos. Usávamos a água que era retirada de um poço. Comíamos comida muito simples, pois éramos pobres. Todos na vila eram trabalhadores braçais, que prestavam serviços diários a grandes fazendeiros e levávamos uma vida tranquila. Eu era casado e tinha 2 filhas, 2 meninas maravilhosas, que puxaram a beleza da mãe, que por sua simplicidade se tornava ainda mais bela. Elas estudavam numa escola que ficava muito longe de casa, iam a pé, caminhavam quase 1 hora naquele chão de terra. Mas não reclamavam, gostavam muito de estudar, porque sonhavam em ter uma vida diferente, queriam ser professoras. Eu apoiava os estudos, pois não queria que elas tivessem as mesmas dificuldades que eu e a mãe delas tínhamos. E foi durante o caminho da escola que tudo aconteceu. Certo dia, já era quase noite e as meninas ainda não tinham chegado da escola. Eu estava no trabalho e quando cheguei em casa, minha esposa, já muito preocupada e em prantos, orava pedindo a Jesus que olhasse por nossas filhas onde elas estivessem. A mais velha já tinha seus 15 anos e a mais nova 13. Trabalhei muito naquele dia e cheguei bastante cansado, mas a notícia de que elas ainda não tinham voltado da escola me deixou muito preocupado. Arrumei forças e saí em busca delas, à procura de ao menos uma notícia, pois elas nunca tinham demorado tanto, eram obedientes e sempre chegavam no horário. Pelo caminho que percorri naquela procura, eu as chamava pelo nome, gritava muito alto, mas não obtinha resposta alguma, e assim segui procurando. Eu estava quase chegando à escola onde estudavam, quando vi o caderno de uma delas jogado na beira do caminho. Fui tomado por intensa apreensão, e minha mente foi inundada por pensamentos ruins que me fizeram gritar mais ainda pelo nome de minhas filhas, mas a resposta não vinha. Cheguei à escola, que já estava fechada, mas com esperança bati no portão, sem obter retorno. Decidi então ir até a casa de um morador que vivia numa casa logo ao lado. Lá encontrei um senhor e questionei se ele tinha visto 2 meninas que ainda não tinham retornado das aulas até aquele horário. O senhor, muito idoso, me disse que viu várias meninas saindo da escola, mas bem mais cedo. Nesse ponto eu já estava desesperado e imaginando o pior. Voltei até o local onde tinha avistado o caderno de uma das minhas filhas. Perto havia um matagal muito denso, no qual decidi adentrar. Com coragem, ali caminhei gritando pelo nome das minhas meninas, mas meu chamado não encontrava qualquer retorno. Já era noite e só a luz do luar iluminava o meu caminho. Continuei procurando quase que por toda a noite, mas não encontrei mais sinal algum delas 2. Decidi voltar para casa, pois estava me sentindo muito fraco. Havia apenas almoçado há muitas horas. Entretanto, ao chegar, decidi procurar meus vizinhos, apesar de já ser madrugada. Eu precisava da ajuda de muita gente e assim nos reunimos e nos separamos em grupos, partindo em diferentes direções. Alguns de nós, inclusive, levou armas para nos defender de uma eventual surpresa. Caminhamos e procuramos até o horário do almoço, mas não encontramos as 2 e nenhuma pista, e então resolvemos ir até a cidade para buscar ajuda policial. Ao chegar à delegacia, expliquei ao policial e seu assistente o que havia acontecido. Eles decidiram reunir mais 2 policiais e partimos para uma busca mais consistente.
Estávamos próximos a uma grande fazenda e avistamos rastros de pessoas que haviam adentrado a mata. Fomos seguindo aquelas pegadas, nos embrenhando no meio daquele matagal, e ali vi a cena mais horrível de minha vida, a cena que eu jamais poderia imaginar que fosse atingir minhas 2 filhas. Ambas estavam mortas e sem suas roupas, o que mais tarde eu saberia ter ocorrido porque elas haviam sido vítimas de abusos e, ao fim, estranguladas. Foi uma cena que jamais esqueci na vida e ainda hoje, desencarnado, me recordo. Aquela imagem mexeu demais comigo e fui alimentando um imensurável ódio daqueles que haviam assassinado minhas filhas. Eu só queria descobrir quem havia feito aquilo e, com esses pensamentos, fiquei vários dias sem trabalhar, apenas caminhando sem rumo em busca de encontrá-los. Os policiais do local onde morávamos receberam reforços de outros que vieram da cidade grande, a fim de auxiliar nas investigações daquele caso que havia chocado toda a região. Encontraram provas, ouviram o depoimento de pessoas que moravam pelas redondezas de onde elas haviam passado, e após 10 dias eu fui chamado até a delegacia. Chegando lá, me sentei junto do delegado, que me informou terem chegado até os suspeitos do crime e que a equipe já estava em campo fazendo diligências em toda a região para encontrá-los. Contou-me que se tratava de 2 homens que vieram de outro estado para trabalhar ali, no corte de cana. Aquela notícia causou-me um alívio momentâneo, mas não demorou e eu estava ainda mais enfurecido. Eu alimentava uma raiva dentro de mim que crescia cada vez mais e mais. Eu não consegui mais trabalhar depois daquele acontecimento. Voltei para casa e encontrei minha esposa já deitada. Ela estava muito fraca, pois não conseguia comer nada. Entrei no quarto onde ela estava e, eufórico, narrei o que o delegado havia me dito. Logo os assassinos seriam presos e a justiça seria feita. Apesar de não demonstrar a raiva dentro de mim, que era enorme, eu quase não a conseguia controlar, mas perto da minha esposa eu me continha, pois ela tinha muito medo que eu fizesse justiça com as próprias mãos. Ela recebeu a notícia com certo alívio, pois era o que esperávamos, justiça. Na manhã seguinte, acordei bem cedo e segui em direção à cidade para saber notícias do delegado, perguntar se já haviam capturado os assassinos. Chegando lá, vi uma movimentação muito grande na porta e fiquei nervoso. Sentia dentro de mim que ali estavam os assassinos de minhas filhas. Soube que os 2 tinham sido encontrados em uma fazenda, já muito longe de onde cometeram aquele crime bárbaro. Entrei no meio da multidão que ali se aglomerava e fui empurrando todos que vi em minha frente, até que consegui alcançar a porta da delegacia, que estava trancada. Eles haviam trancado a porta para evitar que a multidão chegasse perto dos assassinos e se vingassem. Chamei pelos policiais que havia conhecido por conta daquele momento triste da minha vida. Logo um deles apareceu, o soldado Carlos, homem alto, forte, com aparência que causava medo nos delinquentes. Ao me ver, sinalizou para que eu desse a volta e entrasse pelos fundos da delegacia. E assim o fiz. Chegando lá, encontrei-o parado na porta já me esperando. Entramos muito rápido e ele fechou a porta novamente a fim de manter a integridade dos assassinos. Fui levado até uma sala que tinha apenas uma mesa com uma máquina de escrever e 2 cadeiras, e então ele me disse para aguardar naquele local, pois logo me deixariam ver os assassinos. Por um tempo, que me pareceu uma eternidade, fiquei aguardando, até que fui chamado pelo soldado Carlos para ir até a sala onde estavam os assassinos. Segui por um corredor até chegar na porta da sala do delegado. Meu coração estava disparado, batia tão forte que quase dava para escutar, e eu tentava me controlar para não fazer nenhuma besteira.
Carlos me orientou e pediu que eu não tivesse nenhuma atitude agressiva, pois poderia acabar me complicando e o delegado me tiraria dali. Respirei fundo, pedi licença para a autoridade máxima e adentrei a sala. Lá estavam os dois, de cabeça baixa, sem coragem de me encarar. Pedi para ver os seus rostos, e o delegado ordenou que eles erguessem a cabeça. Quando os fitei nos olhos, me recordei. Eles tinham trabalhado comigo no corte da cana, na fazenda do senhor Antônio Fonseca, fazendeiro muito rico que costumava trazer homens de outros lugares para o serviço, já que apenas os moradores da vila não conseguiam dar conta de tudo o que havia a ser feito. Lembrei-me que cheguei até a conversar com um deles enquanto trabalhávamos. Contei como era a vida ali nas redondezas. Falei da tranquilidade que era morar naquela vila, pois já havia algum tempo que não ocorria nenhum homicídio. Ele até me confidenciou naquela oportunidade que havia deixado a família na cidadezinha onde morava, que tinha filhos e esposa e tinha aceitado ir trabalhar na fazenda para poder prover o sustento necessário, já que de onde vinha não tinha trabalho e passavam necessidades. Saí dos meus devaneios e dentro daquela sala minha raiva ocupava todo o espaço. A minha vontade era partir para cima deles e estrangulá-los como eles haviam feito com as minhas meninas. E como se lesse meus pensamentos, Carlos me segurava firme pelo braço. Foi então que comecei a perguntar por que motivos eles haviam feito aquela atrocidade, mas eles não conseguiam me olhar nos olhos. Minha raiva foi aumentando ainda mais, pois ambos pareciam bastante dissimulados. Chegou a um ponto que o delegado pediu que o soldado Carlos me tirasse do local, já que ele precisava dar prosseguimento ao seu trabalho e encaminhar os assassinos para a prisão. Carlos me levou até uma sala onde me serviram café e água. Sentei num banco, mas não conseguia me acalmar. Nem a água consegui beber, tamanho o meu nervosismo. Pedi então ao soldado que me deixasse vê-los mais uma vez, o que ele negou, pois não tinha. Mas me prometeu que mais tarde eu poderia vê-los. Confidenciei a ele o que eu tinha vontade de fazer com aqueles dois monstros, e ele me disse que também estava muito indignado, porque conhecia minha história e sabia que eu era homem honesto e trabalhador, que nunca havia feito mal a ninguém e que não merecia um acontecimento como aquele. Em muitos momentos eu cheguei a questionar a existência de Deus. Se Ele era o Pai de todos nós, como poderia deixar que aquela tragédia acontecesse? Se nós éramos boas pessoas, por que Ele permitiu que aquilo acontecesse? Minha esposa não questionava, sua fé era inabalável e o tempo todo orava. Eu, no dia do crime, perdi a minha.